Oi, gente, tudo bem? É muito bom ter a sua companhia aqui no programa No Pique da PUC. Hoje você vai conhecer a história de uma mãe que recebeu ajuda do Serviço de Assistência Jurídica da PUC. E nessa época de chuvas, tem algumas dicas importantes para ajudar você a proteger a sua casa. No bate-papo de hoje, você vai saber mais sobre a diversidade religiosa no Brasil e por que é tão importante estudar esse tema. E mais, saiba como é a rotina do arquiteto. A gente volta daqui a 30 segundos, é rapidinho, não saia daí. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar. Todos os semestres, cerca de 200 pessoas são atendidas através do SAJ, o Serviço de Assistência Jurídica da PUC Minas. E agora você vai conhecer a história de uma mãe que conseguiu garantir o tratamento de saúde para a filha com a ajuda do SAJ. Alana nasceu com glicogenose, uma doença rara que afeta o fígado e compromete a regulação da glicemia. A menina de 6 anos precisa de um transplante e o tratamento para garantir a sobrevivência inclui remédios caros e uma alimentação especial. Mas apesar da gravidade da doença, a mãe vinha encontrando dificuldade em conseguir o tratamento pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Às vezes tinha só metade, e da medicação a mesma coisa. Eu não podia contar com aquela medicação e com aquela alimentação, e ela precisa. Então, sempre eu tinha que complementar do bolso, mas é uma medicação e uma alimentação cara. Então, 1 mês, 2 meses, a gente até conseguia suprir, mas era muito frequente. E como é um tratamento para a vida toda, não dava para você ficar esperando boa vontade ou coisa assim. A solução foi procurar o SAJ, o Serviço de Assistência Jurídica da PUC Minas em Poços de Caldas. Através de um mandado de segurança, o tratamento foi garantido pela Justiça. Ela continua assim com o mesmo tratamento, as mesmas necessidades. Mas hoje eu não preciso preocupar se amanhã ou depois ela vai ter essa medicação, se ela vai ter essa alimentação. Hoje eu posso ficar tranquila porque eu sei que o tratamento dela está garantido, independente de mim, né? Então eu sei que não precisa da mãe para ficar lá pedindo e implorando. O atendimento no SAJ é gratuito e todos os semestres mais de 200 casos são acompanhados por alunos e professores da universidade. A gente faz aqui uma clínica geral, nós não só atendemos pessoas da área civil, que vêm com questões familiares, nós também atendemos pessoas que precisam da gente na área criminal, em outras áreas do direito, na área do direito do consumidor, de forma que nós fazemos mesmo uma clínica geral e atendendo sempre aqueles que nos procuram, que precisam dos nossos serviços. Os estudantes têm a orientação de um professor e aproveitam para entrar em contato com a prática da profissão. Uma coisa é a gente ler, estudar o curso todo, outra coisa é a gente agir, né? Agir com as informações que nós adquirimos com o curso. Fabiana procurou ajuda para realizar uma separação. A dona de casa, que veio de Botelhos, acredita que o serviço é importante para a comunidade. Ajuda muito. Para quem não pode, né? Então, é muito bom. Se eu não fizer a vedação durante a construção, o que eu posso fazer agora? Em geral, quando você não faz a vedação na obra, você vai ter um prejuízo bastante grande, porque fazer a vedação depois tem um custo muito mais elevado do que fazer na hora certa. Então, o que você vai ter que fazer é simplesmente expor de novo toda a parte onde você vai precisar fazer essa vedação, se você tiver o acesso, né? Porque muitas vezes você tem um muro por trás, um muro de arrimo, mas o ideal é você expor toda a parte onde você vai fazer a vedação, secar bem, né? Secar se tiver alguma umidade, preparar a fundação ou preparar a parede onde você for aplicar essa vedação e impermeabilizar. Então você tem um custo um pouco maior. Porque na minha fazenda a casa apresentou uma rachadura perpendicular
E eu, conversando com pessoas assim, amigas, disseram que quando é perpendicular não tem tão assim, malefício para a construção do que uma no sentido diagonal. Seria isso verdade? Se for uma rachadura, a coisa já está complicada, né? Porque nós temos uma nomenclatura bastante específica, né? Nós começamos aí com fissuras, depois trincas e depois rachaduras. Se já for uma rachadura, significa que o problema já é grave. Qualquer tipo de fissura, qualquer tipo de trinca ou de rachadura, você tem determinadas patologias. O que são as patologias? São os defeitos. Então, uma rachadura desse tipo que ele está dizendo, muito provavelmente deve ter sido devido a recalque de fundação total. Ou seja, toda a fundação deu um recalque e não foi um recalque diferencial. Se tivesse sido um recalque diferencial, o que seria isso? Um recalque onde uma das fundações abaixa um pouco, aí a fissura já seria 45 graus. Ambas as rachaduras, elas são preocupantes, elas devem ser corrigidas e verificado qual foi o problema que levou a essa rachadura e tentar recuperar o mais rápido possível. Por que dá aquela umidade no começo da parede embaixo, perto do alicerce, principalmente pro lado de dentro ali? No rodapé da casa é exatamente por uma lavagem, é exatamente onde a água vai acumular, né? Tanto pelo lado interno como pelo lado externo. Se você não fizer um bom caimento na sua residência, tanto do lado interno como externo, essa água vai se acumular. E qualquer que seja a fissurinha ou a trinquinha que você tenha entre uma parede e um piso, essa água vai penetrar. E vai penetrar exatamente no rodapé, né? Porque a água vai estar lá embaixo, a água não vai estar lá no teto, a água vai estar lá embaixo. Então você vai tendo uma infiltração lenta e gradual. E ao longo do tempo essa umidade aparece mesmo, né? Então o ideal é que você tenha um caimento bom para que a água não entre em contato nessa quina de 90 graus, tanto do lado interno quanto do lado externo. Calha, quando a gente põe na casa, pode dar se tem emenda ou se não tem, isso é minha dúvida, eu queria saber dele. Olha, a calha pode ter emenda, você tem várias maneiras de você fazer com que a água, né, passe por essa emenda sem ter algum problema. Mas o ideal mesmo é que você tenha uma calha sem emenda. Toda emenda você pode usar de alguns artifícios para que não haja vazamento, mas ao longo do tempo, com água e sol o tempo todo que ela vai ficar exposta a isso, às intempéries, né, água e sol, calor, ela acaba apresentando defeitos e você vai ter que recuperar isso daí para que não haja vazamento. Agora, se você tiver a condição de ter uma calha sem emenda, é melhor. Meu nome é Débora, eu sou de Machado e eu faço publicidade e propaganda aqui na PUC. Como eu encaro a arquitetura? Da maneira que eu acabo me identificando com a vida, com o convívio social e a maneira que eu tenho de me expressar na comunidade. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. PUC Minas Poços de Caldas apresenta Oficina de Radiosonoridade. Você, que tem mais de 60 anos, venha reviver a história do rádio no Brasil e nos ajude a contar uma nova história. Para mais informações, 3729-9246. Um projeto de extensão da PUC Minas Poços de Caldas. Para você que é antenado no universo virtual, acesse já a página da PUC Minas Poços de Caldas no Facebook. São notícias, fotos, informações, promoções e muita interatividade. Fique por dentro de tudo o que acontece na universidade. www.facebook.com/PUCMG Poços. Curta e compartilhe essa ideia. Projetar com criatividade, pensando no bem-estar das pessoas. Este é um dos desafios do arquiteto. O meu escritório é um escritório relativamente pequeno. A gente trabalha
Basicamente a gente é focado no estudo de projetos arquitetônicos e urbanísticos, no detalhamento deles e depois no acompanhamento das obras. A gente tentou se especializar em ser responsável técnico, inclusive, da implantação dos projetos. Cada projeto tem suas fases, desde o levantamento técnico, diagnóstico, as entrevistas, depois propostas preliminares, estudo preliminar, anteprojeto e depois o acompanhamento dos projetos complementares, né, que vão interferir na obra, como hidráulico, estrutural, elétrico, paisagismo, de obras de arte. E em seguida o projeto executivo, detalhamento dele e a gestão e administração das obras. Como eu encaro a arquitetura, da maneira que eu acabo me identificando com a vida, com o convívio social e a maneira que eu tenho de me expressar na comunidade, então as dificuldades é justamente quando você não é compreendido ou existe uma certa bloqueio, talvez seja essa a parte mais difícil, né? A melhor parte que é uma profissão que não é monótona, né? Se você está em convívio sempre com o desenvolvimento da cidade, do ser humano, você tem que estar sempre atualizado com o que pensa a sociedade, é multidisciplinar, então isso eu acho, para mim, é a melhor parte, você está cercado de pessoas com diferentes anseios e desejos, é obrigado a trabalhar multidisciplinarmente, não sozinho. Então isso eu acho muito gostoso e prazeroso. Eu acho que é uma profissão que tem, que ela sempre está questionando a sociedade, está participando, é participativa, tem o potencial de estar contribuindo com o desenvolvimento humano, né, de convivência. Isso eu acho muito importante. Tradicionalmente, o arquiteto vai atuar em duas escalas, na escala do edifício e na escala da cidade. Na escala do edifício, ele vai projetar as edificações com qualidade, né? Pensando o conforto ambiental, as qualidades ambientais, as qualidades estéticas e funcionais do edifício. E na escala da cidade, o arquiteto vai planejar o desenvolvimento, a expansão do meio urbano, rural e regional, né? A profissão cada vez mais está se tornando mais conhecida, né? Os meios de comunicação, programas específicos de arquitetura e urbanismo nos meios de comunicação, publicações, né? A internet tem divulgado muito a profissão. Isso tem procurado, ampliado as demandas por esse profissional, né? Então o arquiteto vai poder atuar na área da edificação, projeto de edifícios, projeto de escolas, habitações, edifícios comerciais, serviços, né? Também vai poder atuar, existe um mercado muito grande na área de interiores, né? O projeto de interiores, a qualidade dos ambientes internos dos edifícios, né? Projeto de paisagismo, projetos de parques, de jardins, e muitos arquitetos têm atuado também junto a poderes públicos, administrações municipais, estaduais, né, no planejamento de cidades e regiões. As pessoas que se identificam com essas características de criação, de pensar novas soluções para o mundo, eu acho que vão se dar muito bem cursando arquitetura e urbanismo aqui na PUC Minas, Campus Poços de Caldas. Meu nome é Maurício, eu faço arquitetura e urbanismo, sou de São Sebastião do Paraíso. Oi, meu nome é Marcel, sou aluno da Medicina Veterinária aqui da PUC, Poços de Caldas. E hoje a gente está aqui na aula de Clínica de Equinos. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade, clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. PUC Minas Poços de Caldas apresenta Oficina de Rádio Sonoridade. Você que tem mais de 60 anos, venha reviver a história do rádio no Brasil e nos ajude a contar uma nova história. Para mais informações,
3729-9246. Um projeto de extensão da PUC Minas Poços de Caldas. Para você que é antenado no universo virtual, acesse já a página da PUC Minas Poços de Caldas no Facebook. São notícias, fotos, informações, promoções e muita interatividade. Fique por dentro de tudo o que acontece na universidade. www.facebook.com/PUCMG Poços. Curta e compartilhe essa ideia. Nesse programa, nós vamos discutir a diversidade religiosa do Brasil. No país, nós temos mais de 190 milhões de pessoas e muitas religiões que não se resumem só ao cristianismo. Para bater esse papo com a gente, nós convidamos hoje aqui a professora Gisele do Prado Siqueira. Ela é doutora em Ciências da Religião, professora da PUC Minas. Obrigada pela sua presença, professora Gisele. Vamos começar conversando aí sobre esse número de religiões, porque o Brasil, especialmente o Brasil, tem um número muito grande de religiões, né? Sim, é isso mesmo. E nesse contexto de um país assim multicultural, nós também podemos perceber essa influência no campo religioso, né? O Brasil é considerado um dos laboratórios religiosos do mundo por possuir aqui representação das grandes religiões mundiais, inclusive religiões surgidas no próprio Brasil, como é o caso da influência africana que acabou gerando, né, a própria Umbanda. E por falar em Umbanda, Candomblé, essas religiões que têm aí uma ligação com as nossas raízes africanas, né, ainda existe um certo preconceito em relação a essas religiões? É um caso bastante curioso isso, né? Porque o censo também nos apresenta um resultado de adeptos menor do que os praticantes, efetivamente. Muitas pessoas não se declaram, né, umbandistas, mas praticam no seu cotidiano, né, os rituais, participa das cerimônias. E hoje, qual que seria a forma mais adequada para tratar esse preconceito? Até pela experiência que eu tenho de sala de aula, eu observo que muitas pessoas diminuem o preconceito a partir do momento que conhecem um pouco mais a respeito das religiões. E essa disciplina que nós temos aqui na PUC de cultura religiosa, ela favorece isso. O conhecimento das religiões a partir do fenômeno religioso, contribuindo para um processo de desmistificação desses preconceitos. Então, eu ouço muito a partir dos alunos que mudaram de opinião ou que melhoraram, né, os seus posicionamentos pessoais a partir do conhecimento que adquirem sobre as religiões. Então, eu acho que essa é uma boa dica, a gente conhecer um pouco mais para diminuir preconceitos. Hoje os cursos, eles têm essa disciplina, né, de cultura religiosa, e é importante dizer que a cultura religiosa, muito embora a PUC seja uma universidade católica, ela trata justamente de todas as religiões, sim, né? Sim, fenômeno religioso mesmo, num contexto universal e ao mesmo tempo humano. Não só das religiões, mas como também experiências particulares, né? Uma perspectiva de como você se posiciona diante disso. Qual que é a importância da religião para o ser humano? Aí nós podemos observar sobre diversos ângulos, né? A religião, na realidade, ela é uma instituição social. Então, ela organiza a vida do ser humano no sentido de trazer normas, né? De trazer doutrinas e até mesmo valores éticos. Então, se eu observar na perspectiva social, eu vejo uma perspectiva de organização. Mas numa perspectiva antropológica, a religião ela contribui muito para o encontro consigo mesmo e também para além de si, que são as chamadas as experiências religiosas ou também experiências místicas, né? Mas também há a possibilidade de negação da religião, não deixa de ser uma experiência. Inclusive faz parte do direito do ser humano, né, dizer que ele não quer seguir religião alguma, e isso é uma filosofia que também tem que ser respeitada. Com certeza. Aliás, isso traz uma corrente, né, uma corrente forte, que é a corrente laicista, que inclusive hoje, né, nós vemos um movimento para a retirada de símbolos religiosos de espaços públicos, né, até Deus seja louvado, de uma cédula de dinheiro, quer dizer, são movimentos que expressam a negação da religião como algo convencional. Para a gente finalizar, professora, vamos voltar à questão da disciplina, né, de cultura religiosa. O que a senhora diria para os alunos, né, que estão chegando e tendo um primeiro contato e de repente se deparam com essa disciplina na grade curricular e tomam um susto? Que vão ver uma experiência muito rica, conhecendo um pouco mais das religiões
e também olhando para si mesmo. Qual é a sua trajetória, qual é a sua experiência religiosa e quais são os marcos dessa questão social numa vida pessoal, que hoje mostram adesão ou até mesmo repulsa. O que é bastante interessante na sala de aula. Eu, particularmente, aprendo mais do que eles. Então, ok, muito obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar nosso convite. Eu é que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre aquilo que eu acredito, né, enquanto perspectiva pessoal e social também. Oi, meu nome é Marcel, sou aluno da Medicina Veterinária aqui da PUC, Poste Caldas. E hoje a gente está aqui na aula de Clínica de Equinos. E vamos tentar mostrar para vocês aí o que a gente costuma fazer aí durante a aula. O professor Adalto está realizando agora a técnica de casqueamento do animal e procurando para ver se esse animal tem alguma afecção no casco. E a gente vai conversar com ele para saber o que ele está fazendo. Então, momentaneamente, eu estou fazendo a higienização desse casco para que eu possa ver se tem algum corpo estranho ou alguma lesão de sola que possa ser compatível com a potencial claudicação, antes da Lívia e da Camila poderem examinar. A gente vai conversar agora com os alunos da Medicina Veterinária para saber o que eles estão achando do curso e o que eles estão achando da matéria. O aluno Ronaldo aqui pode falar um pouquinho para a gente o que ele acha aqui da matéria de Clínica de Equinos. Eu acho que uma matéria muito interessante que tem uma importante fundamentação quando se vinha tornar um veterinário na área profissional. Vamos conversar com mais uma colega aqui que até fez um teste no animal e gosta muito da matéria. Então, eu gosto da matéria, eu acho a matéria interessante. Acho que a gente aprende bastante a lidar com o animal e com as coisas que a gente vai ter que lidar depois de formar na profissão. E vai descobrindo muita coisa nova, muita coisa que a gente acha que já sabia, a gente aprende mais ainda, mais aprofundado ainda. Bom, a gente envolve toda a parte da clínica do equino. Então aqui a gente vai ver todos os sistemas, tá? A gente vai dar um enfoque muito maior no que o cavalo tem de principal lesão. São os membros locomotores e o sistema digestório. Mas depois a gente vai ver pele, sistema nervoso, a parte respiratória. Todos os sistemas vão ser passados. Vamos ver agora aqui alunas... as meninas, o que elas estão achando da matéria? Eu acho a matéria muito interessante e ensina muita coisa pra gente. Eu mesmo que tenho medo de cavalo, é uma matéria que vai me ter um contato maior com o cavalo, vou perder o medo. E faz parte, né, da medicina veterinária. Bom, gente, essa foi a aula de Clínica de Equinos, do curso de Medicina Veterinária. E muito obrigado a todos. Oi pessoal, eu estou aqui para dar a dica dessa semana, é de um filme que eu gosto muito, chama-se A Fonte das Mulheres, é um filme francês, foi lançado em janeiro de 2012, recente, e trata-se de mulheres islâmicas que, como tradicionalmente, elas têm a função de procriadoras, deveres de casa, e uma dessas funções é buscar água numa fonte que fica muito distante da cidade. Enquanto isso, os homens da cidade ficam conversando, bebendo e acabaram fazendo uma revolução. Reuniram-se as mulheres e o que eles mais gostam? Tiraram, acabaram fazendo uma greve de sexo. علاش ما بقاوش باغيه تيسقيو من العوينه هذه ما تكون غير الحراره طلعت اليوم سخانه للراس كيفاش غادي تقنعيهم قولي لي نديروا الاضراب على النعاس. E isso foi uma revolução porque envolveu culturas, né? E essa dica é muito importante porque nós estamos no mês da mulher, né? Dia 8, Dia Internacional da Mulher, e retrata bem o momento até que nós vivemos hoje. Mulheres buscando seus direitos, buscando a divisão de tarefas, e as mulheres têm que fazer isso mesmo, correr atrás dos seus objetivos até conseguir. Fica a minha dica dessa semana, espero que vocês gostem. Até a próxima! ولا راه انا اللي غنبالي بها
Ok. O programa No Pique da PUC termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo sábado. Tchau!